Oi, gente, tudo bem? A aula de hoje é sobre literatura e essa aula foi pensada tanto para os alunos dos primeiros anos quanto para os alunos dos segundos. Por quê? Nessa aula nós vamos abordar sobre o que é literatura, suas definições e também sobre as escolas literárias, quais são elas, fazendo uma linha do tempo das escolas literárias, ok? Então ela é importante tanto para os 2 anos. Para os segundos anos que já viram literatura no ano anterior, é uma forma de relembrar, revisar esse conteúdo. E para os primeiros anos, que talvez no ensino fundamental não tiver essa disciplina, é o momento de vocês prestarem atenção e entender um pouquinho sobre o que é literatura. Então, a literatura, tá? O Aristóteles já dizia que a literatura é a arte da mimese, é a imitação pela palavra. O que é mimese, né? É a imitação. E como assim imitação da palavra? É imitação pela palavra. Imitação do quê? Imitação da realidade, tá? Então, o Aristóteles definia a literatura assim, como imitação da realidade. Ok. A literatura, ela é uma expressão artística, tá bom, gente? Então, assim, como as outras disciplinas são consideradas ciência, a literatura, ela também é considerada uma arte, tá, gente? Então, ela é uma expressão artística, ela é a arte da palavra. Por quê? Porque ela usa da palavra como sua matéria-prima. Então, assim como o pintor vai usar as tintas, para fazer suas pinturas, assim como o escultor vai usar a pedra, vai usar a argila para fazer suas esculturas ou outros materiais, a literatura ela utiliza da palavra. Não precisa ser necessariamente a palavra escrita, tá? Pode ser a palavra de forma oralizada. Até porque a literatura, para fins de estudo, ou seja, que vai ser cobrada em Enems, vestibulares, é a literatura a partir do momento que ela é grafada, ela é registrada, ou seja, a literatura começa lá na era medieval. Mas antes disso já existia literatura, só que ela era passada de um para o outro, de forma oralizada, beleza? Então, nós vamos estudar literatura, ela grafada, ela registrada, mas isso não significa que não existia literatura anteriormente. Mas nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Continuando, a literatura ela resulta da sensibilidade humana, tá? Então, ela vai expressar emoções, sentimentos, angústias, fragilidades, inquietudes do ser humano, ok? E esse ser humano, ele vai mudando os seus pensamentos, as suas prioridades, os seus desejos ao decorrer do tempo, No decorrer da história, o homem vai mudando o seu pensamento e isso é expresso através da literatura. Então, a partir do momento que muda o momento histórico, o homem muda e a escola literária muda assim por diante, ok? Por quê? Porque as escolas literárias são o nome daquelas produções que são feitas em determinados períodos da história. Ok? Continuando. A literatura ela tem relação com a história, então, como eu acabei de falar, há alguns termos que vocês têm que se apropriar, que vão aparecer bastante em atividades de literatura, que são verossimilhança e plurissignificação. Verossimilhança, gente, vero vem de verdade. Então, verossimilhança é quando eu leio algo e eu identifico ali possibilidades daquela situação, daquelas circunstâncias ocorrerem na minha realidade. É igual quando nós assistimos a uma novela, por exemplo. Quando nós imaginamos lá o vilão fazendo alguma maldade com o mocinho, ou qualquer outro episódio que aconteça lá na novela, eu não posso pegar e pensar, poxa, pode acontecer isso na minha realidade? Não só na minha, mas pode acontecer isso no mundo real? Então, isso se chama verossimilhança, é quando nós identificamos coisas que são possíveis de acontecer na nossa realidade. Plurissignificação, como o próprio nome já diz, pluri, de plural, muitos, então tem muitos significados, tá? Ou por quê? Porque utiliza-se de uma linguagem conotativa. O que é a linguagem conotativa? Aquela que utiliza
da linguagem de forma figurada. Então nós vamos encontrar muitas figuras de linguagem no texto literário. E essas figuras de linguagem permitem essa plurissignificação, ok? Então, um mesmo verso, por exemplo, de uma poesia, eu posso ler e entender de uma forma e você pode ler e entender de uma forma diferente, de acordo com a sua vivência, de acordo com o contexto que você vive, com o seu histórico de experiências, ok? A linguagem literária, ela é pessoal e ela é cheia de sentimentos, ok? Então, essa é a diferença da linguagem literária para não literária. Então, a literária é conotativa, ou seja, sentido figurado, enquanto a não literária é uma linguagem denotativa, ou seja, está no sentido real, o sentido que a gente chama o sentido do dicionário. Aqui é uma linguagem pessoal, nos textos não literários nós vamos encontrar uma linguagem impessoal, tá? Ou seja, ela é imparcial, como por exemplo numa notícia, e aqui na linguagem literária nós temos muitos sentimentos, enquanto os textos não literários, né, que também tem uma linguagem não literária, eles vão ser utilizados apenas para informar, tá? Não é ali para expressar sentimentos, decepções, angústias, nem nada disso. Voltando, a literatura, gente, ela tem diversas funções. Não dá, na verdade, pra gente elencar assim, 1, 2, 3 somente, tipo, são várias, tá? Mas a principal, digamos assim, é a função social. Como assim função social? A literatura, ela só se completa, ela só acontece com a interação do leitor. Então, o autor, o escritor, quando ele escreve, se não tiver um leitor, então a função da literatura não foi alcançada, não foi atingida. Então, por isso, função social, porque ela precisa do outro. E quem que é esse outro? O leitor. Então, a partir do momento que o leitor lê, ele se emociona, ou ele critica, ele se revolta, ele começa a refletir sobre algo, aí sim a literatura ela alcançou o seu objetivo, né? A sua função primordial, que é essa função social. Outras funções que nós podemos elencar: fuga da realidade. Quando, por exemplo, a gente estuda o dia inteiro, chega em casa cansado, né? Ou trabalha o dia inteiro, chega exaustos, e daí a gente quer fugir um pouco da nossa realidade, a gente quer relaxar, descansar, se desconectar desse mundo por algum tempo, por algum instante, e daí a gente pega lá o nosso livro preferido, né? Ou um livro de poesias que a gente gosta, que às vezes a poesia faz bem, né? Para o seu interior, e daí a gente passa ali alguns minutos ou horas se dedicando àquela leitura de forma com o intuito de fugir da realidade. Ou eu posso também ter a literatura a função da arte pela arte. O que isso significa? Apenas em busca do belo, em busca daquilo que for bonito aos nossos olhos, né? Então, há muitos escritores que às vezes eles escrevem não é com nenhuma função, por exemplo, de engajamento, né, de defender algum ideal político ou religioso. Ele apenas está escrevendo aquilo para ser bonito, para ser belo, para ser apreciado, tá bom? E isso também é uma forma de nós interagirmos com o texto, que às vezes nós buscamos um texto que a gente não quer ler nada que vá nos fazer refletir, nos fazer pensar sobre algo, que vai defender um ideal político ou religioso, que às vezes naquele momento a gente às vezes só quer fugir da realidade lendo algo belo, bonito, gostoso de ser lido. Então, a arte engajada é isso, é quando ela defende um ideal político ou religioso, né, ou outros ideais. Outra função da literatura é a função catártica. O que é catártico? Esse termo significa expurgar, eliminar, expelir. E o que significa que na literatura está eliminando, expelindo o quê? Talvez
ao ler um texto, aquele texto funcione para você como uma forma de desabafo, uma forma de você se livrar, às vezes, de certas angústias, de certas aflições. Por quê? Porque talvez naquele texto algum personagem específico passa por alguma situação em que você se reconhece. Então você se projeta naquele texto e talvez esse texto o ajude, né, para um autoconhecimento, ou você realmente desabafar, né, expelir todo esse sentimento, essa angústia que você esteja sentindo. Então essa também é uma das funções da literatura. Outra função é a função lúdica. Então, como o próprio nome já diz, lúdico, né, de brincar. Por quê? Porque tem autores que eles vão brincar tanto com as formas sonoras, né, quanto as formas estéticas do texto. Então, leva o leitor a ter várias experiências sonoras e estéticas ao ler aquele determinado livro, aquele determinado texto literário. Sobre o estilo. O estilo ele pode ser individual, ou seja, o estilo individual de cada autor, porque cada autor vai ter uma forma particular de se expressar, de escrever, tá? Então nós vamos identificar características que são repetidas, né, em vários textos daquele mesmo autor, então a gente identifica um estilo próprio daquele autor. Como também tem o estilo da época, são quando algumas características elas são notadas repetidamente em textos de diferentes autores e esses autores fazem parte de uma mesma geração, de um mesmo período histórico. Então daí é o estilo de época, tá? Para vocês entenderem um pouco melhor, vamos levar pro lado assim da vestimenta. Vamos dar um exemplo das roupas. Quando nós pegamos fotos antigas dos nossos pais, dos nossos avós, e às vezes a gente acha meio engraçado, né? Meio estranhas as roupas que eles utilizavam na época. Isso significa, não é que eles não sabiam se vestir nem nada disso, é porque aquelas eram as épocas eram o estilo da época, né? Eram as roupas que usavam naquela época. E daí isso causa uma certa estranheza para nós, porque nós não vivemos mais naquele período, ok? Só que isso não significa que talvez alguma moda, né, daquela época dos nossos pais, dos nossos avós, elas voltem, tá? E isso acontece muito. E isso vai acontecer também na literatura. Então vão ter características próprias de uma determinada escola literária, só que nada impede que eu consiga encontrar algumas marcas, né, em épocas mais recentes da literatura, em escolas literárias mais recentes, e eu posso muito bem encontrar algumas características, algumas marcas de escolas literárias anteriores àquela, tá? Então, por isso que o estilo, nós falamos que o estilo ele é cíclico, tá? Porque essas características, a gente vai encontrar fortemente numa determinada época, mas a gente pode encontrá-las, né, uma ou duas ou mais marcas em outras escolas literárias, mas isso não significa que vai ser uma imitação, não, cada escola literária vão ter suas características próprias, beleza? E agora que nós estamos vendo na contemporaneidade, né, então pós-modernismo, a gente encontra a marca assim, de várias escolas literárias, que é o que a gente vai ver agora com a linha do tempo das escolas literárias, para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. Bom, gente, agora nós vamos falar sobre as escolas literárias. Então, aqui ao fundo, vocês podem observar uma linha do tempo das escolas literárias. Como já foi dito anteriormente, com a evolução da história, o homem também evolui, muda, consequentemente, seus pensamentos, e isso vai refletir o que? Nas suas expressões. E a literatura, sendo uma expressão do ser humano, ela também vai sofrer consequências dessas mudanças, ok? Então, é por isso que nós temos as escolas literárias, esses nomes que foram dados a um determinado período de escrita que era realizado em determinado período histórico, ok? Então eu não vou me aprofundar em cada escola literária, eu só vou apenas apresentá-las e eu pretendo posteriormente, futuramente, fazer vídeos acerca de cada escola literária. Então, para fins de estudo, como também já foi dito anteriormente, a gente começa a estudar a literatura a partir do momento que ela é grafada, que ela é registrada.
Quando que isso acontece? Lá com o trovadorismo. Então começa mais ou menos em 1189. Por que mais ou menos? Nós não temos assim datas assim bem definidas, até porque não é de um dia para o outro, de uma hora para outra, que o pensamento do homem muda e, consequentemente, ele já vai produzir, por exemplo, no dia seguinte já de forma diferente. Não, isso é um percurso, é um processo. Por isso que essas datas são mais ou menos. Então, talvez vocês vão fazer alguns trabalhos e daí em determinados sites, determinados livros, vocês vão encontrar datas divergentes, né, uma das outras. E saibam que é justamente por isso. Então é só para vocês terem uma ideia. Então não se apeguem muito ao ano, mas sim mais ou menos ao século, ao período em que aconteceram. Então o trovadorismo ele acontece lá na Idade Média, então era medieval, ok? Então entre os séculos 12 a 15, mais ou menos. Depois do trovadorismo vem o humanismo, que já é na segunda metade da Idade Média, ou seja, a gente já está caminhando para o fim da Idade Média, então já está no período de transição, ok? Daí observe essa data aqui, 1527. Então, até aí é o humanismo. E daí o que aconteceu em 1500? Algo muito importante para nós. Foi a descoberta do Brasil, tá? Por que aqui eu sinalizei com esse ponto de exclamação? Porque o quinhentismo, embora apareça aqui na linha das escolas literárias, o quinhentismo não é uma escola literária, tá? Ele é um termo genérico que a gente usa para apenas corresponder, para apenas citar esse marco que é o descobrimento do Brasil, que foi em 1500. Então, entre 1500 e 1600, nós não tínhamos uma literatura própria, por isso o quinhentismo não é considerado uma escola literária. O que nós tínhamos? Nós tínhamos portugueses, né, europeus, produzindo textos falando sobre o Brasil. Então aqui o texto mais famoso é a Carta de Caminha, que o Pero Vaz de Caminha escreveu para o rei Dom Manuel, falando da viagem, né, de Portugal até o Brasil, como que eram os nativos, né, os indígenas, o que encontraram aqui. Então é uma carta de várias laudas, né, várias folhas, falando sobre os costumes, sobre o que encontraram aqui, como foram recepcionados e assim por diante. Na internet vocês encontram essa carta digitalizada, ok? Então, essa carta ela é um marco, tanto para a literatura quanto para a história e também para a sociologia, tá? É um documento muito importante. Daí, de 1527 a 1580, houve o classicismo. Lembrando que essas três escolas literárias, porque quinhentismo não é escola literária, é lá em Portugal, é lá nos países europeus. Portugal, Espanha, Itália já tinham literatura. Como o Brasil ele só começou, digamos assim, em 1500, então nós ainda não tínhamos literatura. Daí a partir de 1600, por está até marcado aqui, barroco, é que nós vamos ter aí uma literatura realmente brasileira, porque agora são pessoas nascidas no Brasil produzindo literatura. E aqui o barroco, ele também acontecia lá em Portugal. Então, a partir do barroco, agora a gente começa a estudar literatura portuguesa e literatura brasileira. Então, ao fazer a linha do tempo das escolas literárias, que foi uma das atividades que eu pedi para os alunos dos segundos anos, eu pedi duas linhas do tempo, ou seja, a linha do tempo das escolas literárias do Brasil, que então deveria começar aqui com o barroco, ou poderia mencionar o quinhentismo, e a outra linha com as escolas literárias de Portugal, e daí começaria com o trovadorismo, ok? Depois nós temos o arcadismo, depois o romantismo, o realismo, naturalismo, parnasianismo e simbolismo. Observem as datas do realismo até o simbolismo. Ué, professora, mas está a mesma data? Pois é, porque aqui foi um período de muitas transições, muitas mudanças, muitos conflitos, e isso refletiu na literatura. Então, aconteceu várias coisas, vários momentos, e, consequentemente, na literatura também houve diversas produções muito diferentes umas das outras.
Então é difícil, é uma linha bem tênue para tentar identificar realmente quando começa e quando termina uma. Então essas escolas literárias, elas estão ali meio atravancadas, tá? Só que uma vai desencadeando a outra, ok? Daí nós passamos por um período de transição, que é o pré-modernismo. Então, o pré-modernismo, assim como o quinhentismo, ele não é uma escola literária. Mas, ó, observe que eu coloquei aqui o símbolo de diferente. Por quê? Porque o quinhentismo, ele é apenas um marco na história. E aqui ainda não tem produção literária. Enquanto que no pré-modernismo, continua-se as produções literárias, tá? Só que agora está passando por um período de mudanças, que vai para o modernismo. E tem a semana lá, né, de 22, que a gente vê muito na disciplina de arte, ficou muito famosa. Tem vários autores que hoje em dia nós falamos bastante, que são dessa época aí do modernismo, porque foi realmente uma revolução, tanto na literatura, as músicas, enfim. Aconteceu assim um boom aqui, na parte do modernismo. E daí, depois de 1945, é o que a gente chama de contemporaneidade, que é o momento que nós estamos vivendo agora. Então, tudo que é produzido aqui depois de 1945 é contemporâneo, ok? E o que é produzido aqui tem as suas características, algumas inovações, só que também nós observamos algumas características de outras escolas literárias anteriores, beleza? E nós vamos falar sobre isso em aulas mais adiante. Quais escolas nós estudamos, por exemplo, no primeiro ano do ensino médio? Nós estudamos do trovadorismo até o arcadismo, ok? Daí, aqui até o primeiro ano do ensino médio. No segundo ano do ensino médio, nós começamos a estudar romantismo. Então, nós vamos estudar até o simbolismo. E daí, no terceiro ano do ensino médio, a gente estuda pré-modernismo, o modernismo, literaturas contemporâneas. Aqui, no caso, né, como nós estamos em Mato Grosso do Sul, nós estudamos no terceiro ano também as obras, as literaturas produzidas no nosso estado. Ok, gente? Então, espero que vocês tenham entendido. Isso aqui é apenas para vocês agora entenderem de onde saiu tantas escolas literárias e o porquê. Então, o porquê é porque a história evolui, o homem evolui, consequentemente, a literatura também, tá? Então, cada período histórico teve o seu momento também na literatura. Então, teve a sua escola literária. Então, escolas literárias, por exemplo, humanismo. Humanismo é o nome de uma escola literária de um dado período histórico. Arcadismo é o nome de uma escola literária de um dado período histórico. Por isso que toda vez que nós vamos estudar escolas literárias, a gente tem que estudar primeiro o quê? O contexto histórico. Porque é um entrelaçado no outro. Não tem como separar literatura e história. Ok, gente? Então, espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre literatura e até a próxima aula. Beijo!